Olá pessoal, tudo em paz com vocês? Vamos falar sobre fotografia escolar, fotos, lembrança escolar e fotos para a escolinha? Eu sou o Celso Vick, sou fotógrafo, fotoclubista e arte educador. Eu vou mostrar para vocês hoje como a gente ganhar dinheiro fotografando escolas, tá bom? Eu trouxe alguns dados aqui para vocês e nós vamos ver aqui as oportunidades que tem para você fazer fotografia de escola. Então, são inúmeras possibilidades que você tem. Esse conteúdo que eu preparei, ele é assim, nós vamos ver o mercado de fotografia escolar, como você fazer a sua prospecção e como realizar o trabalho, tá? Então, ele é bem completo, você vai ter bastante coisa aqui. Nós vamos falar de plano de negócios, que a partir do momento que você montou o seu negócio para fazer foto em escola, você tem que primeiro montar o seu plano de negócio, que não é nada mais do que uma organização de algumas coisas que você vai precisar. Então, o plano de negócios e as suas etapas, ele é montado assim: o nome da sua empresa, já define qual vai ser o nome da sua empresa e o seu sumário, falar um pouco de você. Descrição da empresa e o tipo de negócio. Qual o tipo de negócio que você vai fazer? Fotografia, certo? Fotografia de escola. Depois você tem a localização e a abrangência do seu negócio. A localização é onde você vai estar atuando e qual a sua abrangência. Se é só no seu bairro, na sua cidade, no estado inteiro, no país. Análise estratégica e propósitos organizacionais. Esses organizacionais, como você vai construir o seu negócio, né? Então, análise estratégica é como funciona o negócio de fotografia escolar na sua cidade, no seu bairro. Análise do mercado, suas possibilidades. Então, analisar os concorrentes, quanto eles estão cobrando, quanto não estão cobrando, até para você se situar no negócio. Plano operacional de produção. Eu vou faturar 100 mil, 200 mil, 500 mil, vou faturar 1 milhão. Tá bom, você sabe qual é a sua capacidade de produção? Você sabe quanto você consegue fazer para faturar esse valor? Então você precisa ter esse plano de operação, né, do que você vai fazer, e o seu plano de produção. Eu vou precisar de um plano de recursos humanos, eu vou precisar de mais gente, vou precisar contratar um funcionário, tá tudo aqui no meu plano de recursos humanos. Se eu for ter uma produção grande, eu vou precisar de contratar sim. Plano de marketing e propaganda, como eu vou fazer a minha propaganda, qual vai ser o meu marketing, qual vai ser a minha papelaria. Eu vou precisar de um site, um blog, um Instagram, uma página no Facebook. Então toda a parte de marketing você tem que já deixar planejado. A outra, que é a mais importante de todas, é o meu planejamento financeiro. Eu tenho dinheiro para começar esse negócio? Eu não tenho. Eu vou pedir dinheiro emprestado na família, eu vou pedir dinheiro no banco emprestado. Como eu vou pagar esse dinheiro que eu vou pegar emprestado? Então esse planejamento financeiro ele é importantíssimo. Porque toda empresa no Brasil, isso é inclusive a pesquisa realizada pelo Sebrae, de cada 1000 empresas, 800 empresas não conseguem chegar a um ano de vida, porque não tem um planejamento financeiro, não sabe fazer conta. Então isso daqui você precisa estar muito bem alinhado para você não ficar no meio do caminho. E documentos anexos. Então tudo que você for juntando de documentos, você vai anexando nos seus planos aqui. Tá bom? Vamos tocar, gente. A apresentação da empresa é a primeira coisa que você tem que fazer. Exatamente uma pasta de apresentação. Como você vai apresentar a sua empresa nas escolas. O planejamento financeiro, que é o último que eu coloquei, mas é o primeiro que a gente tem que falar dele aqui, é, por exemplo, abrir uma conta no banco, de preferência banco que não tem taxa. Esses bancos digitais, eles não têm taxa, então é muito fácil de você abrir. Faça uma reserva financeira de pelo menos 3 meses. Olha, essa grana aqui eu consigo ficar 3 meses sem trabalhar. Se eu não conseguir trabalho, se eu não conseguir fazer nada, eu tenho esse dinheiro. E depois uma poupança do seu lucro. Eu já tenho trabalho e faço uma poupança de pelo menos 10% do seu lucro. Legal? O mercado de fotografia escolar e família, como ele funciona? Ele funciona assim. São dados que eu peguei no cidades.ibge.gov.br. Você tem
aqui só na cidade de São Paulo, olha o mercado como funciona. Nós temos 93 bilhões. São Paulo agora arrecada muito mais que isso, passou dos 100 bilhões por ano a arrecadação da cidade. Escolaridade de 6 a 14 anos para uma população de 11 milhões de habitantes. Então é muita gente, nós estamos falando só da cidade de São Paulo. O ensino em São Paulo tem 1.338.000 alunos, é muito aluno no ensino fundamental, e mais 447.000 alunos no ensino médio. Dá um total de quase 2 milhões de alunos na escola pública da cidade. O corpo docente do ensino fundamental são 68.000 professores, e o ensino médio 25.000 professores. É muita gente também. Bom, as escolas na cidade de São Paulo tem quase 3.000 escolas, né? Quase 3.000 escolas, é muita escola, e 1.360 escolas de ensino médio. Então tem muita gente estudando em escola pública. Agora, eu quero saber quais são os equipamentos que eu preciso para começar. O que eu preciso para levar para eu poder fazer belas fotos. Isso aqui são equipamentos sugeridos por mim, tá? Então, uma câmera fácil, ela não tem um custo alto e você consegue resolver metade da sua vida com ela. Essa Canon T7+. No kit dela vem a câmera mais uma lente 18-55mm, vem uma bateria, o carregador, vem os cabos de conexão, tá? E uma alça de apoio. O que mais tem nessa câmera? Ela tem um LCD de 3 polegadas, o sensor APS-C, a bateria LPE10, aquela bateria quadradinha, tem Wi-Fi para transmissão de imagens se você precisar, um disparador remoto de distância, cabo de conexão HDMI, que é áudio e vídeo, ele vai e volta, e 24 megapixels, que está muito bom, para um ISO de 100 a 6400. 8 pontos de foco, mais o ponto central cruzado. Bom, tá? Faz gravação também em 300 frames por segundo. Essa câmera, por gravação, nem precisa, que ela, para foto, ela você já tem tudo que você precisa. E o menu dela é muito fácil, então você tem primeiro essa régua aqui em cima, no módulo manual, olha, você tem o M, a velocidade, né, 1/100 por segundos, então 100 avos de segundos, você tem aqui a velocidade, a abertura e o ISO. Essa parte de baixo, se você não for usar o flash, você tem a parte do zero, que é onde vai ser feito o clique, falta luz, mais luz, tá? Aquele multidisparo, aqui o ponto de foco, quantidade de focos, a bateria, se está boa ou se não. Então as informações, tudo que você precisa está bem fácil explicado nessa câmera aí. Cartões de memória e bateria. Sempre bom ter um cartão a mais e é sempre bom ter uma bateria a mais. Cartões, eu aconselho cartões fracionados. Ao invés de você comprar um cartão 256 GB, compra 4 cartões de 32, por exemplo, de 32 GB, cartões rápidos, que você tem como separar suas fotos e suas escolas. E outra, se você perder, você perde um cartão só. Um jogo de tripés e barras para você montar o fundo. Esse jogo de tripé, isso aqui é muito barato, eu vou passar o valor para vocês, mas você não precisa de tripé muito grande, né? Um computador para você organizar a sua vida com as suas fotos, separar as pastas e montar a sua papelaria, os seus contratos e sua apresentação. Equipamento de produção é muito simples. Então você tem a câmera, que custa em torno aí de R$ 3.700, 2 cartões de memória de 64 GB, aquele Pro, ele de 64 GB mais 200 megabytes por segundo de velocidade, um cartão rápido, está em torno de R$ 100 o cartão. 2 tripés pequenos, né, com 3 estágios. O Datec, que é o que eu vi aqui, o valor está R$ 320, você encontra. Uma bateria, uma barra de apoio e 2 garras em torno de R$ 100. 2 luzes de LED. Essas luzes de LED são essas lâmpadas como se fosse aquela lâmpada de cozinha, tá em média R$ 60 cada lâmpada. O fundo, tá, para você fotografar, R$ 40 o metro,
lá na 25 de março, muito fácil de achar esse fundo. Aqui você tem um investimento de R$ 4.419, nem R$ 5.000 você já tem um set prontinho para fotografar. Aqui, gente, a autorização da escola. Na verdade, você não faz contrato com a escola nem com os pais, você resolve com a escola, né? A escola não faz o contrato com você, você faz direto contato com a escola, mas quem faz essa relação é você e os pais, tá bom? Então, termo de adesão, olha, para os pais, tá? Para os pais do aluno, você vai fazer um termo de adesão, não é contrato. Você está fazendo uma coisa, entre aspas, sem compromisso. Faça uma ficha para identificar os alunos. Então, a sala quinta série A, quinta série B, e nessa ficha você coloca o nome de cada aluno com o número. Faça uma listagem com os nomes e as turmas e os períodos para você se localizar. Fotografar a escola como faz a prospecção e os produtos oferecidos. Esse é um catálogo da Facioli. A Facioli, ela oferece várias opções para vocês de lembrança escolar, de formatura. Então você tem os Passepartout. No caso aqui, eu separei esse que é da recordação escolar, uma coisa que você faz o ano inteiro. Ele vai uma foto 10x15 e uma foto 15x21. A foto 10x15, geralmente eu faço da turma, e a foto 15x21 eu faço do rostinho da criança com a produção que eu levei. O Passepartout, ele é assim. Então ele é a capa muito bonito, colorido, uma coisa alegre para cima, tá? Esse Passepartout. Aqui é o Passepartout de formatura. As fotos são os mesmos tamanhos, tanto da recordação escolar quanto da formatura. O valor sugerido de vendas, eu coloquei R$ 60 por aluno. Por quê? Aqui eu vou falar para vocês detalhado por que esse valor. Você tem o Passepartout que custa em torno de R$ 4,76, talvez até um pouquinho mais, mas é o último valor que eu peguei na Facioli. Tamanho da foto 10x15, R$ 1,30. Tamanho da foto 15x21, R$ 1,70. Então você tem o custo base, o seu custo parcial base de R$ 7,76. Aí os outros custos, o que você tem? Lembra quando eu falei de plano de produção lá? Tudo isso daqui está naquele plano de negócios. Comissão da escola. Você dá um percentual, nós estamos falando de um aluno. Despesas de envio e entrega. Você vai ter que enviar, entregar, tem todo esse trâmite. Despesas de execução, R$ 2,00 por aluno. Despesas de alimentação. Você vai comer um lanche ou vai almoçar para ficar na escola, período da manhã, período da tarde. E despesas gerais de papelaria, envelope que você vai colocar, um saquinho plástico. Eu coloco todas num saquinho plástico com o rostinho da criança para eu saber quem é. E aqui você tem a apuração parcial, R$ 12,00, né? Vamos lá, segundo valor sugerido de venda. Então, para você, cada aluno a R$ 60, você precisa de pelo menos 20 alunos para compensar você fazer esse trabalho. Por quê? Esse valor vai para R$ 1.200, né? Então olha que interessante. O resultado apurado. Você tem o primeiro custo lá de R$ 7,76, que é o custo base do material que você comprou, mais o segunda planilha de custos, R$ 12,00. Você tem custo 1 mais custo 2, R$ 19,76 por aluno. Vezes 20, tá? Vai dar 395,20. Então os dois custos aqui somado, né, vai dar o valor de 395,20. Quer dizer, você tem um resultado, os R$ 1.200 total dos seus 20 alunos, menos 395,20, você tem R$ 804 de lucro. Isso aqui, gente, olha que legal, que interessante. O resultado final, 1.200, certo? Menos os 395, dividido por 1.200, você tem aqui 205% de lucro. Olha como é interessante. Nós estamos falando aqui para uma escola de 20 alunos só. Então você vai ter, imagina você com 2.000 alunos, com 1.000 alunos, quanto vai ser o seu lucro, tá? A divulgação. Como que eu faço a divulgação?
Lembra que eu te falei do marketing? Então, no Google Meu Negócio. Google Meu Negócio, você monta o seu site no Google Meu Negócio. E lá você coloca todos os produtos que você oferece. Então faz um mostruário com aquele espaço para tour que eu já mostrei para vocês. E deixa tudo no Google Meu Negócio. Seleciona lá fotografia, lembrança escolar, fotografia de formatura, as fotografias de época, de Dia das Mães, festa junina, Dia dos Pais, Dia das Crianças. Você tem o ano inteiro para fazer os seus mostruários e deixar no seu site no Google Meu Negócio, que é de graça. Então, você não tem custo nenhum até agora aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Deixe seu recado, deixe a sua dúvida, faça perguntas que eu respondo à medida do possível, tá legal? E aqui são os meus contatos. Eu tenho o site e o blog e o e-mail para vocês poderem mandar a sua mensagem. É isso daí. Grande beijo.